Eu tive a bênção de visitar, em 2011, a Coreia do Sul. Foi marcante para mim, muito marcante. Vocês sabem que eu sou um pastor presbiteriano. A igreja presbiteriana chegou aqui no Brasil em 1859. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil hoje, eu acho que não chega a 2 milhões. A igreja presbiteriana chegou na Coreia do Sul 28 anos depois. Era a Coreia na época, não tinha norte e sul. 28 anos depois chegou aqui. Eles são mais de 10 milhões de membros. Representam 75% dos evangélicos, 23% da população. Visitamos igrejas de 5 mil membros, de 12 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros, de 700 mil membros. E em todas as igrejas que fomos, fazíamos a mesma pergunta: qual é o segredo do crescimento dessa igreja? E a resposta era a mesma: oração, oração, oração. Pastor, eu fiquei até envergonhado, porque eles não organizam a igreja sem que ela tenha uma reunião diária de oração de madrugada. Aí eu fui confrontar um pastor que tinha acabado de sair do seminário há 2 anos, já estava com aquele de 6 mil membros. Vocês oram de madrugada? É porque isso é a cultura dos orientais. Ele olhou nos meus olhos e disse: não, senhor. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Paulista faz isso, será? Nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na nossa vida. Eu fui numa igreja, na época estava com 55 mil membros, hoje está com mais de 80 mil membros. Tinha 4 reuniões diárias de oração. Uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, das 7 às 8. Eu fui na segunda, 5 às 6. Irmãos, eu nunca vi nada parecido. De noite ainda, fazendo frio. Quando nós nos aproximamos do templo, vi gente andando, correndo na rua, com a Bíblia na mão. Quando nós chegamos no estacionamento, os diáconos paramentados, coordenando com apito e lanterna o estacionamento. Quando nós entramos no templo, estava lotadíssimo, e eu contei mais de 80 pessoas assentadas no carpete do púlpito, numa das reuniões diárias de oração. Quando aqueles irmãos começaram a orar, a sensação que eu tive é que os céus tinham descido à terra. Fui na igreja metodista, a maior igreja metodista do mundo, 82 mil membros. O pastor da igreja, que começou a igreja na sala da sua casa, com a sua família, ainda era o pastor da igreja. E eu perguntei: pastor, qual é o segredo? Ele me respondeu: oração. Eu falei: mas como assim? Ele me disse: no sábado, eu não falo com ninguém. Eu levanto cedo, vou para a montanha de oração, toda a igreja tem a montanha de oração, e lá eu fico na presença de Deus. No domingo de manhã eu desço direto da montanha de oração para o púlpito. O meu sermão é o mesmo, mas quando eu prego os corações se derretem. Nós fomos na igreja do pastor Paul Yang-Shu, Evangelho Pleno, uma igreja que está com 62 anos, com mais de 700 mil membros, com mais de 700 pastores auxiliares, com 10 mil grupos familiares, com emissora de rádio, de televisão e com um jornal diário de 2 milhões de cópias. E eu fiquei pensando: meu Deus, como é que deve ser a agenda de um pastor assim? Tomei um susto quando li no seu livro que ele gasta apenas 30% do seu tempo para administrar essa igreja e 70% do seu tempo para buscar a Deus em oração e ler a Bíblia.
Quando nós fomos, nós estávamos em 82 pastores brasileiros. E nós vimos pelas circuito de televisão, ele dando uma palestra para a liderança dele. E quando ele terminou a palestra, ele fez uma oração de 40 minutos. Quando ele foi dar uma entrevista para 82 pastores estrangeiros, ele deu uma entrevista de 4 minutos. Muitos ficaram revoltados com ele. E ele estava nos ensinando uma lição. Deus vem em primeiro lugar. Um dia o telefone do gabinete tocou, a secretária atendeu, e a pessoa disse assim: eu quero falar com o pastor Paul agora. A secretária disse assim: ele não vai atender o senhor agora não, ele está orando. Aí o homem engrossou a voz do outro lado, disse: eu sou o presidente da Coreia, eu quero falar com ele agora. A secretária disse: não, ele não vai atender o senhor não, ele está orando. Mais tarde o presidente ficou bravo, e o pastor respondeu para ele assim: eu não atendi o senhor, porque eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Aí você começa a entender que Deus é prioridade. Oh, amados, como nós precisamos de reavivar as reuniões de oração. Nós estamos ocupados demais para nos ocuparmos com Deus. Somos uma geração que corre muito, estressada demais, correndo demais. E quem faz a obra é Deus. O poder vem de Deus. Quando Deus faz, irmãos, basta um olhar, basta uma palavra. Aquilo que você não consegue fazer em anos na força do braço, basta uma palavra e o portão de ferro abre, e as algemas se rompem, e os corações se derretem, e a igreja avança.